Programa Metafísica da Saúde e Cromoterapia, com Val Capelli. Olá, eu quero desejar a você uma boa tarde neste programa que está sendo transmitido ao vivo pela Vibe Mundial, uma rádio aberta que fala sobre conteúdos positivos, extraordinários, neste dia 2 de novembro de 2021, dia de finados, feriado. Estou fazendo também uma live no Instagram junto com esse programa que é transmitido pela rádio aberta e contando com você que vai integrando no Instagram e vai nos acompanhando pelas ondas da Vibe Mundial. E neste programa, exclusivamente, eu trago a você uma visão metafísica das causas de morte, ou seja, o que leva uma pessoa a ter um fim da sua existência, o processo de fechamento do ciclo existencial reencarnatório. Então é uma temática bem diferente, pertinente a esse dia de hoje, e você que está sentindo aquela ausência, aquela dor, aquele sentimento de saudade dos entes queridos e pessoas especiais que partiram, eu quero convidar você a fazer a seguinte reflexão. Se está doendo, se a saudade existe, é porque essas pessoas foram muito especiais em sua vida. E essa condição especial delas é porque elas são pessoas que fazem a diferença, são pessoas que realmente fazem valer a pena a sua vida e cada momento em que ela vive, como viveu do seu lado. E se você tem, por um lado, a saudade da distância dela, desse período sem ela do seu lado, já não vive mais com você, tenha certeza, você teve o privilégio de ter vivido muito com ela, de ter estado por muito tempo com ela, do seu lado, e poder assim compartilhar de todas as energias gostosas, do astral gostoso que significou ela ter estado com você. Então, tanto quanto a saudade de hoje, é o privilégio de ter estado com elas muitos anos de sua vida. Entes queridos que nos receberam na vida, como os nossos genitores, pais, né? Que antes vieram para a vida, conheceram esse cenário, aprenderam a viver aqui e agora partiram para aprender a viver do outro lado, conhecer aquele cenário pós-morte, nessa consciência de continuidade da vida. É como se lá eles estivessem aprendendo como tudo é por lá, para que quando nós chegarmos eles possam nos acolher e assim nos inserir de volta num ambiente que nos pertence, mas o qual nos distanciamos por esse momento da reencarnação, por esse momento da vida. Então, tão doído quanto a saudade, a ausência, é a felicidade de ter tido a presença e compartilhado. Você sabe que nesse dia de finados e no momento em que celebra a passagem, as pessoas que partiram, a lembrança de quem nos foi caro e já não estão mais do nosso lado, eu faço menção a uma reflexão mexicana. Os mexicanos, eles festejam o dia de hoje com muita animação. É estranho, peraí, o dia da celebração dos mortos eles festejam, mas eles têm na cultura dele o seguinte conceito filosófico, de que neste dia eles lembram que a morte é o encontro de todos. E eles procuram embeber do cálice da vida enquanto é farto e abundante. E vou dizer uma coisa, feriado, terça-feira, eu venho caminhando pela Avenida Paulista, porque moro ali no começo da Paulista, naquela região do metrô Brigadeiro, fazendo a caminhada para a Vibe Mundial, 20 minutinhos de casa, caminhando tranquilo. A Paulista fechada, como todo feriado, mas assim com muita gente, animação, as pessoas apresentando, as pessoas fotografando, postando, conversando, passeando. Que celebração de vida extraordinária. E quero dizer a você, nesse dia de hoje, não seja absorvido pela tristeza, capturado por um astral de dor, mas sim consciente de que você está em plena experiência de vida e pronto para reluzir nessa experiência maravilhosa, como eu estou aqui com o sol radiante na minha camisa, uma lua, estrelas. Olha, para quem está vendo o vídeo diz, nossa, o Val Capelli está assim todo cósmico, astral. Como na técnica ao vivo, o André Cosmo, que está comigo. Eu não sou André Cosmo, mas eu estou cósmico.
A minha camisa está cósmica, né? Um sol radiante, luas, estrelas, realmente para remeter a esse astral amplo, infinito e maravilhoso que nós temos. Então, você que assiste no canal do YouTube, você que vê pelo Instagram a live, já pode verificar essa característica. Já você que acompanha pela Vibe Mundial, só pode me ouvir, mas depois pode acessar lá o YouTube do Val Capelli Metafísico no programa de hoje, falar, olha que camiseta transcendental. Então, olha só, é importante que celebremos a vida, nos animemos na experiência, nos encontremos diante dessa trajetória gostosa, bonita, porque façamos valer a pena cada momento que estamos aqui presente nesse agora. Como a enxurrada de corações que sobe no Insta, como a sua presença, a sua audiência aqui pela Vibe Mundial, é uma coisa muito gostosa, compartilhada também, essa celebração de vida quando a gente lembra do processo da passagem. E como eu disse, a visão metafísica das causas da morte como a metafísica lê as situações com as quais se deram a passagem. Então nós temos as mortes naturais, nós temos a morte por acidente, tá? Aquelas mortes que são menos sofridas e aquelas mortes que foram muito sofridas. Vamos entender um pouco o sofrimento na passagem, né? O sofrimento que as pessoas têm antes de sua passagem. No corpo, nós plasmamos um campo energético de tudo que sentimos durante a vida. Nossos desabores, nossas angústias, nossos conflitos geraram um campo energético que fica agregado na aura. Ficam acoplados a corpos sutis que estão associados ao corpo físico. E essa, inclusive, é a visão metafísica energética da doença, que a metafísica lê. A maneira como você se sente plasma uma energia que acopla no campo áurico e influencia negativamente o funcionamento do corpo. E aí nós temos as doenças somatizadas, cuja causa também se encontra nas nossas emoções, nos sentimentos que geram energia e que altera a função do corpo. Então, quando ao longo da vida criamos muitas situações nocivas, esses emaranhados do sentimento, as angústias que se misturam, que arrastamos, nossos desabores, tudo isso vamos registrando num campo etérico dessa massa corpórea. E quando vamos partir, nos libertamos disso. E o processo de libertação é o mesmo que o processo de dissociação da energia. Para a energia se dissociar, ela precisa se manifestar. Quando a energia se manifesta, ela é dissipada. Inclusive, quando a energia do ambiente está mal e algo quebra, é porque ali foi disparada uma energia que saiu do campo etérico pesado do astral e, como um para-raio, quebrou aquilo. Assim, portanto, para que nos livremos dessa energia que produzimos durante a nossa existência, das nossas angústias, depressões, tristezas, insônia, preocupações, tudo isso vai criando um campo muito energeticamente denso, pesado, turvo. E quando estamos próximos à partida, deixamos aqui, somatizamos em forma de doença, de sofrimento. Tanto que as religiões mais clássicas colocam que o sofrimento nos leva ao céu. Aquele que sofre vai para o céu. Existe um fundo de verdade nesse sentido, não que conquistamos o céu pelo sofrimento, mas para atingir camadas mais elevadas, precisamos nos despojar das coisas que foram fortemente produzidas aqui. Portanto, quando trazemos para o corpo, somatizamos em forma de desconforto, doença, sofrimento, nos libertamos. Então, vamos para camadas mais elevadas, não porque sofremos, porque através do sofrimento desprendemos da energia que criamos. Portanto, a carga de sofrimento grande é porque a pessoa produziu sentimento pesado e que agora são manifestos para que ela se liberte. Essa é a passagem com muito sofrimento. Depois nós vamos vendo cada problema que leva à morte, o que significa metafisicamente a pessoa ter feito sua passagem por um problema de saúde ou outro. Já faço essa leitura que é interessantíssima e inédita no meu estudo de metafísica da saúde. Que aí você vai encontrar, vai lembrar de um ente querido que fez a passagem, do que ele morreu e vai saber
o que significa ele ter sofrido daquilo e ter sido aquele o processo da mudança dele, da falência do órgão, né, e do desencarne dele. Pois bem, antes, porém, eu quero só compartilhar com você as situações súbitas, né, a morte por acidente. A leitura metafísica de acidente é a rebelião contra o poder e a autoridade. Então, eu até tenho um curso Consciência Metafísica que lê acidente da seguinte forma: quando a pessoa sofre um acidente, é porque ela está muito revolta com uma autoridade da qual ela não consegue se libertar e aquilo recai sobre ela e ela tem que se sujeitar e fica muito revoltado por ter que se sujeitar àquela autoridade, àquela situação imposta a ela. Portanto, as pessoas cujo acidente levou ela ao fim da vida tiveram no processo da vida a necessidade de lidar com esses trancos que segurar o boi com chifre, pelo chifre, é segurar a onda, receber uma avalanche de confusão vinda de situações maiores que recaía sobre ela e ela ficar ali firme, segurar a onda com relativa estabilidade emocional. Então ela vivenciou tantas tormentas que recaíram sobre elas, que elas acabaram criando uma ebulição de indignação, atraíram o acidente e por meio desse fizeram a passagem porque já lidaram com essa situação. Fechou o ciclo, ok? Então, quando a morte se dá por acidente, é porque a pessoa, ao longo da vida toda, lidou com situações muito intensas, escabrosas, exageradas, e precisou superar esse seu desafio. Porque a causa da morte, segundo a leitura da metafísica, é a função maior da vida, por que não dizer o dom? Não gosto dessa palavra. Mas a missão, também não gosto dessa palavra, mas ela também diz respeito a qual o principal objetivo de sua existência. É aquele pelo qual pode levar à falência de sua vida. É que nós machucamos tanto, nós tropeçamos tanto naquilo que é principal do nosso desafio existencial, que ferimos o corpo e acabamos fazendo a passagem por conta daquela situação que foi brilhantemente encerrado. Vivenciamos de forma que superamos entre trancos e barrancos, só que machucamos o corpo e saímos dele, da vida, já com aquela vitória de ter superado os principais objetivos e obstáculos. Só fiz a leitura metafísica até agora do acidente, né? Que a pessoa que sempre teve que lidar com essas situações mais fortes e se manter diante sem ficar indignada ou revolta. E alguns tropeços nesse sentido, até que um tropeço maior sofreu o acidente e despojou do processo da vida, saiu de cena. O nascimento e a morte é um processo muito único do ser, fruto de algumas escolhas ou fruto de alguns processos encerrados, vividos, e que os machucados levaram a superar através da dor do machucado, daquela somatização dolorosa no corpo, o despojar da vida e deixar aqui a nossa trajetória feita de consciência expandida e vamos para um horizonte espiritual maior, já com uma outra consciência mais elevada, mais aprimorada. Então veja, quando você observa alguém que fez a sua passagem, você começa a observar a causa da morte. Então pegamos as causas naturais, né? A pessoa tem um problema de saúde que leva ela a óbito. Esse problema de saúde vai demonstrar o tipo de desafio ou tipos de situações que ela sempre precisou lidar, que era o seu principal desafio da sua existência. Então vamos falar agora, gente, da lamentável pandemia que recai sobre a humanidade e leva tantas vidas, tantos lares que ficam com feridas da dor, da distância de entes queridos que fizeram a passagem. O Covid-19, que o coronavírus vai realmente fazendo muitas vítimas, tem feito muitas vítimas, e o que significa, segundo a leitura da metafísica, a morte por Covid. Lembrando que é um vírus que infiltra no corpo, e a imunidade não dá conta de combatê-lo, ele se instala e ele fica buscando um tecido frágil, um sistema para atacar, e ora ataca geralmente o respiratório, o circulatório, e vai causar um dano no organismo, o que significa essa condição de pegar o Covid,
primeiramente já fiz algumas leituras, que é se deixar contaminar pela negatividade alheia, social, política, econômica. Gente, são tantos dardos nocivos que são atirados sobre nós pelos compartilhamentos, né, pela rede social, pela mídia, pelos tímpanos que as pessoas colocam para nós, o horror, o absurdo, as imagens terríveis. Isso são conteúdos nocivos que nos abalam profundamente. Gente, antes nós dizíamos assim: como é que eu vou pôr um filho no mundo desse que vai ser como a vida desse ser? Agora nós falamos assim: como vai ser daqui a 20 anos para eu viver? A gente tem uma concepção muito nociva, vamos dizer, pesada, negativa, que nos invade e acaba desestabilizando. Então, quem sofreu o contágio do Covid, se deixou penetrar, a gente observa as pessoas angustiadas, deprimidas, negativas, impactadas por situações sociais de perigo, de política econômica, de condições pandêmica, enfim. Isso recai tanto sobre ela que ela fica estraçalhada interiormente. Isso baixa a imunidade, atrai o vírus que está sendo propagado, e quando o vírus ele chega no corpo, também a imunidade não consegue combatê-lo. E as pessoas que tiveram a infelicidade, gente, de fazer a passagem, o meu carinho à família delas, e também elas que já fecharam o ciclo, e então vão viver em outra atmosfera, em outro nível de consciência. Nós que ficamos, lamentamos a ausência, sentimos a dor da lacuna deixado, né, pelo Covid, pelo coronavírus que ceifou uma vida de um ente querido, que desestabilizou família, que abalou emoções e realmente machucou muitos sentimentos. Então, o número de mortes, no mínimo, deve ser no mínimo multiplicado por 3 ou 5 vezes mais o número de pessoas que foram abaladas com essas passagens. Talvez até dezenas de pessoas que conheciam, tinham estima e souberam da passagem dessa pessoa. Então nós temos lá um número de 600 mil vidas, mas quando observamos que 600 mil vidas vezes 3 dá quase 2 milhões de vidas que sentiram isso, e se uma pessoa impactar 5, nós temos aí 3 milhões de vidas que sentiram nisso, 10 pessoas que são impactadas, porque quando uma pessoa faz passagem, ela marca ou ela realmente gera um sentimento de dor a 10 pessoas. Nós estamos falando em 6 milhões de vidas, olha só, isso só Brasil, gente, tem um número mundial que é altíssimo. Então veja, esse processo de passagem pela Covid mostra que a pessoa fechou o ciclo dela. Ok, ela fechou o ciclo, já vivenciou, mas qual era o principal desafio dela, Val Capelli, ao longo da vida? Não sofrer tanto a negatividade que recaía sobre ela, não sofrer tanto as injustiças, as situações que as deixavam indignada, e ela tinha que lidar com as situações pesadas, negativas, segurar a onda. Ela sempre foi alvo de negatividade, de situações que comprometiam a ela tinha que segurar a onda, e acabou desenvolvendo uma condição através do sofrimento que ela vivenciou dessas situações, e chegou a um ponto que, contaminada, contagiada, a vida se fechou, encerrou o processo, mas com certeza esse ser ascensionou, ampliou sua consciência para vivenciar em outras esferas. Causas de morte respiratória, por exemplo, pulmonares, das vias respiratórias em si, principalmente pulmonares. O desafio da pessoa durante toda a existência era se integrar com o ambiente, era se enturmar com as pessoas, era se sentir pertencente a tudo isso daqui, se sentir presente, interagindo, compartilhando, somando. Nossa, a Val Capelli tinha uma dificuldade tão grande, mas ela precisava, era a carreira dela, era o trabalho dela, ela era quase que obrigada a fazer uma coisa que era muito difícil para ela, tá vendo? Este era o principal desafio existencial de quem morre por problemas pulmonares e respiratórios. Digestórios, por exemplo, né, intestinal, estomacal, esofagíneo, quer dizer, câncer que afeta o esôfago, o estômago, o intestino. A gente sempre lê na Metafísica da Saúde, na série, o que significa causa
metafísica daquela doença. E aí a gente vê que aquele foi o principal objetivo da existência dela. Olha só que interessante. Então, quais objetivos eram quem morre de problemas gastrointestinal, por exemplo? Lidar com acontecimentos, lidar com eventos, lidar com situações, né? Não aquela do acidente que representa imposições vindas de cima ou de autoridades da vida, mas de fato que ocorrem do tipo, nossa, eu preciso matar um leão por dia, gente, impressionante. Cada dia é um desafio, um maior que o outro, e cada vez mais e mais. E esse é o meu desafio, lidar com acontecimentos que, olha, não é fácil domar. Né? A realidade e administrar adversidades, e sempre tive que lidar com isso, porque esse foi o maior desafio de minha existência. Tropecei entre trancos e barrancos, eu melhorei, eu superei essas adversidades todas. E aí, mas machuquei muito o sistema o sistema digestório e também intestinal, né? Intestinal, por exemplo, conteúdos de profundo valor que deve ser preservado em meio a tantas questões que vão além daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente tem na nossa índole, na nossa natureza, que a gente às vezes tem que quase que se machucar ou se estraçalhar, quase que mudar conteúdos profundos do nosso ser para poder viver, se abalar profundamente com conceitos, filosofias, valores. Val Capella, impressionante, a pessoa morreu com problema de intestino grosso ali, câncer e tudo, e olha, Val Capella, ela sempre teve que lidar com crenças, com situações muito diferentes, mudou suas crenças, lidou com situações muito adversas. Olha, ela precisou se reinventar e se machucou tanto, porque ela mudou significativamente. Tá vendo, gente? Esse era o maior desafio da existência dela. Preservar os seus conteúdos profundos em meio a situações ou filosofias que participam do seu cotidiano, mas não pode mudar a sua essência intestinal. Problemas cardíacos, por exemplo, a motivação, o entusiasmo. Eu sempre precisei levantar, sacudir a poeira, dar volta por cima. Mesmo, Val Capella, a pessoa tinha sempre que realmente se ressurgir da cinza, se reinventar cada vez mais. Ela precisava se colocar diante da trajetória da existência, em meio a tantos furos na água, em meio a tantos não deu em nada, e ela precisava tirar força, sei lá de onde, para continuar firme, forte e motivada. Conseguiu, Val Capella, esse era o desafio dela. Mas aí a vida teve o seu fim por problemas cardíacos circulatórios. Tá vendo? Eu vou ensinar você a fazer a leitura metafísica da causa da morte. Pegue o livro Metafísica da Saúde e verifique problema ósseo. Vai lá no volume 5. O que significa os ossos? Conteúdos profundos do ser. Firmeza, autorreferência, qualidades profundas espirituais que a pessoa se deparou na vida e quase perdeu, teve que ruir por dentro, teve que se destruir emocionalmente, interiormente. E aí você vai ver que o que significa metafísica óssea, potencial espiritual do ser. E o fim da vida através de problema ósseo é que ela sempre precisou manter o seu eixo em si e a sua absoluta referência interior. Fico por aqui, programa curto, não, gente, 25 minutos, mas passou. Mas eu fiz o que me propus trazer aqui, dar a você a consciência de que a vida vale a pena, e vou fazer agora a minha peregrinação existencial. Vou voltar para a vida celebrando cada momento dessa experiência magnífica que é estar vivo nessa trajetória espiritual eterna de um ser que se manifesta na vida e nos momentos em que estou no presente. Um beijo na alma, acenda a sua luz e celebre o cálice da vida enquanto ele estiver farto e abundante. Até a próxima.